Então, vamos considerar, para a gente fazer esse estudo de cinemática, um exemplo da segunda lei de Newton, né? A força somatória de todas as forças externas que agem na partícula é igual à massa da partícula vezes a aceleração, né? Variação da quantidade de movimento linear aqui da partícula. Então, por definição, a aceleração é dv/dt. E a gente vai usar por hipótese, né? A gente tem que considerar algumas hipóteses, que a partícula tem a mesma velocidade do escoamento. Então, a velocidade da partícula no tempo é igual à velocidade no tempo, né, na posição que depende do tempo da partícula. Então, a cada tempo ela está numa posição diferente. Isso daqui é do escoamento. Então, se a gente está assumindo aqui, ó, por hipótese, que a partícula possui a mesma velocidade do escoamento, então a velocidade da partícula, eu botei em roxo aqui sempre que é partícula, aqui, ó, e vermelho quando é escoamento. Como são iguais, a velocidade do escoamento na posição x, y, z em função do tempo, né? Então a gente está acompanhando uma partícula aqui nesse caso, né? A gente está usando a segunda lei de Newton para uma partícula, então a gente está acompanhando essa partícula, tá? Então por hora aqui, né, na descrição lagrangiana, a gente vai começar pela, vamos dizer assim, pela consideração que a aplicação da segunda lei de Newton é natural, que é lagrangiana, depois a gente converte para euleriana, tá? Então, a gente aplica direto aqui, né, o vetor velocidade da partícula e do escoamento são iguais, certo? Então, a velocidade da partícula, numa posição x da partícula, y da partícula e z da partícula em função do tempo, é igual à velocidade do escoamento nessa posição. E v, o vetor velocidade do campo, né? E aí, onde a partícula estiver, vai ser o local do campo que a gente está analisando o vetor velocidade por causa dessa hipótese que a gente fez aqui em cima. A partícula possui a mesma velocidade do escoamento, tá? Certo? Então, a velocidade da partícula em t, né, num tempo t, é igual à velocidade do campo, pela hipótese que a gente fez, né? Na posição x da partícula, y da partícula, z da partícula. E, portanto, a gente pode, inclusive, calcular a aceleração da partícula fazendo essa mesma relação, né? Certo? A derivada da velocidade do campo com a da partícula, elas são iguais por causa da nossa hipótese que a velocidade do campo e da partícula são iguais, tá? Mas para a gente derivar, aí sim vem a regra da cadeia, né? Por que a gente tem que derivar aplicar a regra da cadeia? Porque a gente está derivando a velocidade mais a derivada da velocidade, né, mais o vetor velocidade depende da posição, que depende do tempo. Então, lembrando a regra da cadeia, a gente tem que ir aplicando as derivadas para dentro aqui das funções independentes, né, para dentro das funções cuja velocidade depende, que é a posição e o tempo, tá? Então, como é que fica a aplicação da regra da cadeia nessa derivada aqui, ó? Então, fica dv/dt, né? Aí você deriva, só que o vetor velocidade depende do tempo, então tem que aplicar a derivada no tempo ali, ó, do tempo com relação ao tempo, mais dv dx, dx dt, mais dv dy, dy dt, mais dv dz, dz dt. Tá? Então, a aplicação direta da regra da cadeia em todos os componentes, né, em todas as variáveis aqui que o vetor velocidade depende. Tempo e posição. E a posição também depende do tempo. Tá? Beleza? Então, está a aplicação da regra da cadeia em todos os elementos aqui, todas as variáveis aqui desse problema, tá? Essa relação aqui embaixo. Beleza? Tá aqui, ó. Certo? Então, essa expressão, ela vai determinar a aceleração da partícula, que, por consequência, é a aceleração do campo também, pela hipótese que a gente fez, tá? Beleza?
Bom, então, como a gente está na descrição lagrangiana, por enquanto, né? Depois a gente vai passar para a euleriana. A taxa de variação da posição x da partícula com relação ao tempo é u. Então, é a componente u do vetor velocidade. Então, dx da partícula é a velocidade u. O dy da partícula com relação ao tempo é a velocidade v, a componente v do vetor velocidade, né? E o dz é a componente w. Tá? Então, aqui a gente tem u, v e w. Então, a gente substitui aqui, ó. Então, a aceleração da partícula, dvzão dt, é o dv dt, né? Porque aí, aqui, ó, esse aqui foi embora, então fica dv dt, mais u dv dx, mais v dv dy, mais w dv dz. Tá? Mas a gente ainda está acompanhando a partícula, né? Lembra que a gente quer fazer a conversão de uma estratégia que acompanha a partícula para uma estratégia que fica parado num certo ponto. Então, para a gente fazer essa conversão aqui, ó, a gente usa a hipótese que a partícula, enfim, a gente relembra, né? Relembramos, na verdade, né? Relembramos a hipótese que a partícula possui a mesma velocidade do escoamento. Então, se a velocidade da partícula e do campo são as mesmas, nesse ponto aqui, ó, a velocidade do campo vai ser a mesma, onde v é a velocidade do campo. Então, a gente simplesmente some com o subíndice P, que a gente estava aqui, ó, o subíndice P aqui de partícula, e deixa sem o subíndice para enfatizar que aqui agora a gente não está mais acompanhando a partícula. A gente veio acompanhando essa partícula até um ponto do escoamento, né? A gente veio acompanhando ela até aqui, por exemplo, e aqui a gente parou e ficou analisando todas as partículas que estão passando por aqui também. Por essa mesma relação. Se essa relação vale para uma partícula num ponto, ela vale nesse ponto para todas as outras partículas que passam por ali, tá? Então a gente simplesmente usa essa relação aqui, ó, em um certo ponto, fica parado ali e usa essa mesma relação para todas as outras partículas que passam por ali, tá? Certo? Então agora, se livrando, né, ou tirando fora o subíndice P, a gente fica com a descrição euleriana. Aqui é a descrição lagrangiana, a gente está acompanhando a partícula, e aqui é a descrição euleriana, a gente está parado num certo x, y, z. Tá? Beleza? Então tá aí, ó. Essa é a expressão cinemática para aceleração de um ponto, né, de todas as partículas que passam por um certo ponto do escoamento. Certo? E aí é óbvio, né, a gente tem que ter essas relações aqui, como a gente obteve nos exemplos que a gente resolveu, né? E aí a gente aplica essa expressão a todas as partículas que passam por x, y e z. E aí, como no caso da conservação da massa, a gente também pode aplicar o operador nabla para essa derivada aqui, ó, para essas derivadas aqui, ó, escrevendo uma notação compacta, né? Então, o que é a aceleração? Que é o dv/dt, né? É a derivada da velocidade, aqui é a derivada total, né? E aqui é parcial com relação ao tempo, mais o divergente do vetor velocidade vezes o vetor velocidade. Tá fazendo essa conta aqui, ó, a gente chega exatamente nessa relação aqui, tá? Certo? Onde o operador nabla é esse daqui. Então, fazendo o produto escalar do vetor velocidade com o operador nabla, a gente vai ficar com essas relações aqui, ó. E aí, multiplicando pelo vetor velocidade, a gente vai ficar com as componentes dele aqui, ó, o VW. Tá? Beleza? Então, aqui está na forma vetorial, e aqui quando a gente abre essa forma vetorial, né? Tá? Em termos das suas componentes x, y e z, e as componentes associadas à velocidade u, v e w. Tá? Beleza? E aí, em coordenadas cartesianas, né? Aqui a gente ainda tem o vetor velocidade escrito em termos que a gente pode abri-lo em termos das suas coordenadas, né? Qual que seria a componente x da aceleração du dt, que observa aqui a derivada do vetor velocidade, né?
Mas aí a gente tem que resolver isso daqui em termos das suas componentes. Deixa eu apagar aqui todos os slides. Certo? Então a gente ainda tem que resolver esses caras aqui em termos dos seus componentes, né? Tá? Esse aqui, ó. Beleza? Mas a gente resolve eles em termos dos seus componentes sempre multiplicando por U, V e W, tá? Então, du dt, né? U seria a componente em x do vetor velocidade. Aí u, v, w sempre vão repetir aqui, ó. Tá? Porque veio lá do dx dt, dy dt e dz dt, né? Que é o u, v e o w. E aqui seria a derivada com relação ao u em x, com relação ao u em y e com relação ao u em z. E a mesma coisa para o y, né? dv dt, u, v, w, dv dx, dv dy, dv dz. E aqui o termo em z, né? dw dt, u, v, w, dw dx, dw dy, dw dz. Tá? E esse é o resultado final da aceleração de uma partícula fluida na descrição euleriana. Tá? Então, isso aqui é uma aceleração de todas as partículas fluidas, em termos de seus componentes, né? Componentes passando por todos os pontos, né? X, Y e Z do campo de escoamento. Isso na descrição euleriana. Tá? Beleza? Assim que a gente vai determinar a aceleração da partícula. Certo? Lembra que a gente está aqui querendo estudar a cinemática, né? Desculpa, a dinâmica, a relação entre força e aceleração. Então a gente já tem um elemento um ingrediente dessa relação, que é a aceleração. Tá? Descrito na descrição euleriana. Beleza? Então, ó, esse termo aqui, ó, só para enfatizar agora esses termos aqui da aceleração da partícula. Essa derivada parcial, dv dt, é a aceleração local. Ela é nula em regime permanente. Então, se o escoamento está em regime permanente, esse cara é zero. Mas esse termo aqui é a aceleração convectiva. Ela é diferente de zero mesmo para o escoamento em regime permanente. Então, é o efeito do movimento do fluido numa região de velocidade diferente. Então, quando você tem, por exemplo, um fluido passando em torno de uma esfera, né? A gente tem as linhas de corrente aqui em torno da esfera. O fluido, eventualmente, ao dar a volta aqui, ó, né? Ele está numa região aqui de velocidade baixa, ele tem que acelerar para contornar a esfera. Então, ele não acelera porque ele está no regime transiente, ele acelera porque ele está passando numa região de baixa velocidade para uma região de alta velocidade. É o deslocamento do fluido aqui, é o dv dx, tá vendo? É a variação da velocidade em x, y e z, certo? Não é no tempo, não é a variação da velocidade no tempo, é a variação da velocidade na posição. Quando ele sai de uma posição que a velocidade é menor para uma outra de velocidade maior, ele acelera. Se eu voltar aqui, ó, alguns slides naquele campo de velocidade que a gente obteve para a conservação da massa, a gente vê que tem diversas regiões aqui, ó, do escoamento que ele acelera. Só olhar a magnitude aqui, eu acho que o outro está melhor aqui. Aqui, ó. Só a gente olhar a magnitude, ó. Ela começa com a magnitude baixa e aqui está com a magnitude alta. Então ele está acelerando, ele está em regime permanente, a gente fala aqui, ó, regime permanente, nada aqui depende do tempo, mas o escoamento está acelerando à medida que ele vai do ponto de estagnação para essa região aqui, que a magnitude da velocidade é mais alta aqui, tá vendo? Certo? Beleza? Então é justamente esse termo ali, e a gente vai resolver com base naquele exemplo anterior, né? É justamente aquele termo que vai medir essa questão
Cadê? Ah, estava aqui, né? Esse termo aqui, que vai medir essa aceleração que eu... Né, esses termos aqui, ó, dv dx, certo? dv dz, dv dy, dv dx, tá? Não era aqui que eu estava. Opa, não, mais para frente. Parei muito. Aqui. É o que se chama de aceleração convectiva, tá? Certo? Esse termo aqui, ó. Como que a velocidade está variando à medida que a gente anda em x, y e z, tá? Beleza? Mesmo para o regime permanente, o fluido pode acelerar. Aí, só para a gente fazer uma analogia lá com o Maxwell, né, com mecânica de sólidos, é como se uma partícula sólida estivesse movendo para uma região que o campo de partículas estivesse em uma velocidade diferente. Quer dizer, não faz muito sentido, né? É até difícil imaginar isso em mecânica de sólidos. Você tem um monte de partículas se movendo, aí você tem uma região com a velocidade maior, você acaba caindo em exemplos de escoamento de fluidos, né? Tá? Então, essa é a questão. Esse termo aqui, ó, a derivada total aqui, né? O D ali, né? A gente chama de aceleração total ou material. E ela é comumente definida com D maiúsculo. Só para enfatizar que o fluido pode acelerar ou se deslocar pelo campo de escoamento, né? Que não é para diferenciar de uma derivada que fosse simplesmente no tempo, tá? Então, essa derivada aqui, ó, ela também pode ser descrita, e é descrita muitas vezes, com um D maiúsculo, só para enfatizar que ela é igual, né? Claro que ela é derivada no tempo, mas ela depende não só da variação da velocidade no tempo, como também na posição, tá? Certo? Então, aí, o que a gente vai fazer agora, né? Pegar aquele exemplo que a gente fez do campo de velocidade, que é o mesmo, observa aqui que é o mesmo campo de velocidade que a gente usou, e a gente quer saber a aceleração material em x igual a 2 e y igual a 3. E fazer mesma coisa, né? Um esboço das acelerações, dos vetores de aceleração nesse mesmo campo aqui, tá? Bom, então aí, ó, é simplesmente aplicar a fórmula que a gente obteve anteriormente, ó. O que é o AX? Qual é a componente da aceleração em x? Du dt, que é zero, né? Esse daqui é o U, certo? Esse daqui é o V. Então não tem nenhuma componente em T. O du dx, o que é o U? Está em vermelho aqui, ó. 0,5 mais 0,8x, tá? Vezes a derivada do U com relação a x, 0,8. Aqui, ó, 0,8. Mais V du dy, quem quer ver? 1,5 menos 0,8y, tá aqui, ó. Quem que é du dy? Derivada de U com relação a y? É zero. Então, esse termo, aceleração em x, se resume a esse termo aqui. Esse cara foi embora, esse termo foi embora porque o du dy é zero, e todo esse termo aqui é zero, escoamento é bidimensional. Então, A de x é 0,8 vezes 0,5, 0,4, mais 0,8 vezes 0,8x, 0,64x, metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, se você colocar um x aqui de 1 metro, isso daqui vai dar a aceleração de todas as partículas que passam em x igual a 1 metro, que vai ser 0,4 mais 0,64. Tá? A mesma coisa em y, dv dt zero, o dv dx igual a zero, porque o dv dx é zero, né? Se a gente pegar o v aqui e derivar com relação a x, dá zero. O u não é zero, mas o dv dx é zero. E o v dv dy é só pegar o v, multiplicar pela derivada dele. Menos 1,2 mais 0,64y. Então, observa que a aceleração pelo transiente é zero. Ó. Transiente de velocidade é zero. Mas isso está em regime permanente, mas nem por isso a aceleração é zero. Ela tem essa componente aqui ainda de aceleração convectiva. Tá? Beleza? E aí ele está perguntando, x igual a 2, y igual a 3, é só pegar o campo de aceleração aqui e substituir. 0,64 vezes 2, 0,64 vezes 3, tá? Certo? Então, em x igual a 2 e y igual a 3, aqui, ó, x igual a 2, y igual a 3,
A gente tem a aceleração em x 1,68, certo? Então está pequenininho aqui, né? Mas isso aqui é 1,68, a componente em x da aceleração, a componente em y 0,72. E a magnitude, raiz quadrada de 1,68 mais 0,72 ao quadrado. 1,68 ao quadrado mais 0,72 ao quadrado, tá? Então a magnitude de A naquele ponto é raiz quadrada de 1,68 ao quadrado mais 0,72 ao quadrado, tá? Então é a magnitude desse vetor aqui, ó. O módulo do vetor, né? Certo? Então, o campo de aceleração é não nulo. Ele está aqui, ó, onde eu desenhei, em cima de onde eu desenhei, ó. Mesmo para o regime permanente. E ele é coerente com o de velocidade, aumentando para fora do ponto de estagnação. Aqui, ó. À medida que a gente se move para fora, para longe do ponto de estagnação, a magnitude do vetor velocidade vai aumentando. E é o que está mostrando aqui, ó. Esse campo aqui é o de aceleração. Esse é o campo de velocidade, tá? Beleza? Então, à medida que a gente se afasta do ponto de estagnação, o fluido acelera mais. Certo? Alguma dúvida aí? Tranquilo, só. Bom, agora... Oi? Tranquilo? Não, só falei que tá tranquilo. Obrigado. Obrigado, Alessandro. Beleza. Bom, então, de posse, né, desse breve estudo de cinemática da partícula, agora a gente pode avaliar a dinâmica, né? Agora a gente pode relacionar a aceleração com força, né? Então a gente vai aplicar a segunda lei de Newton a uma partícula fluida infinitesimal. Isso vai fornecer a equação da quantidade de movimento linear, da mesma forma que a gente teve o princípio da quantidade de movimento linear integral, a gente vai fazer diferencial. Bom, então lembrando a segunda lei de Newton, né, na forma diferencial para um sistema, então o somatório de todas as forças que agem no sistema, variação da quantidade de movimento linear, né? P igual a mv, né? Ou na forma integral no volume de controle, do ρv vezes o vetor velocidade. Lembra que a gente sempre fazia isso lá em análise integral. A gente pode escrever a segunda lei de Newton na forma integral dessa forma aqui, né? Ou na verdade, não é a segunda lei de Newton, né? O vetor quantidade de movimento linear, tá? Então, a derivada desse vetor, se você derivar a quantidade de movimento linear com relação ao tempo, a gente tem somatório, tem que ser igual, né? O somatório de todas as forças que agem no sistema. Então tá aqui, né? Na verdade, o que eu escrevi anteriormente está aqui, ó, na forma integral, né? Aqui ele escreveu em função da massa, tudo bem. Isso daqui pode ser escrito em função do volume, se a gente multiplicar pela massa específica. Tá? E aí, para um sistema infinitesimal de massa dm, a gente pode escrever também, na forma diferencial, né? df é o ddt de vdm. Tá? Ou df é dm dvdt. Bom, segundo a lei de Newton, na forma diferencial, né? Um elementozinho de massa dm. Para esse elemento acelerar, ele precisa de uma força df. Ou, se você aplicar uma forçazinha diferencial no elementozinho de massa dm, ele acelera dvdt, tá? A gente acabou de saber, a gente acabou de ver como calcula esse cara aqui, ó. Isso a gente já tem, da cinemática da partícula. Tá? Então a gente tem como calcular a aceleração do elemento fluido de massa dm se movendo num campo de velocidade. Isso a gente acabou de fazer. Certo? Então tá aqui, ó. Isso daqui é o nosso dv dt, tá? Então a aceleração da partícula e a aceleração convectiva. A aceleração devido ao transiente e a aceleração devido ao movimento para regiões de diferente velocidade. Então a segunda lei de Newton para uma partícula fluida está começando a tomar forma. df é dm vezes a aceleração total. Agora, para a gente aplicar a segunda lei de Newton, a gente tem que trabalhar nesse cara aqui, ó. Quais são as forças que agem numa partícula fluida? Então, assim como todos os corpos, né, toda a matéria, as forças que agem numa partícula fluida ou em qualquer matéria do universo, pode ser de corpo ou de superfície. Pode ter as eletromagnéticas, mas a gente ignora, né? Dentro da força de corpo pode ter a força eletromagnética. A gente só vai considerar as forças de corpo devido à aceleração da gravidade. E as forças de superfície podem ser normais ou tangenciais, né?
Num fluido, ela pode agir normal, ali a superfície de controle, ou pode cisalhar o fluido. E aí, para a gente fazer essa análise, vamos considerar a componente x da força de superfície, agindo em um elemento diferencial de massa dm, e de volume dx, dy, dz. A gente vai fazer para a componente x e ela vale também para y e z. Tá? Então, somente as tensões que agem na direção x darão origem às forças de superfície em x. Então, a gente quer saber quais são as tensões normais de cisalhamento que agem na direção x. Tá? Que é isso aqui, ó. É o que está representando aqui, ó. Então, a gente tem, ó, nas faces normais a x aqui, ó, essa face aqui da direita e a face da esquerda, que está escondida ali atrás, ó, assumindo que o fluido está escoando da esquerda para a direita, né? A gente tem uma tensão normal agindo nessa face, na direção positiva. Lembra que todas as tensões positivas, se a face é o seguinte, né? Aqui estão apresentadas todas as tensões positivas. A face, a normal unitária da face, tem que estar na mesma direção da tensão para a tensão ser considerada positiva. Então é por isso que essa tensão aqui, ó, ela está apontando para fora, né? Porque a face é negativa, e aí a tensão positiva seria para a esquerda aqui, ó, para resultar numa tensão positiva. Essa é a convenção de sinal que a gente adotou. E na direita, a normal unitária é para a direita aqui, então a tensão positiva está para a direita. A mesma coisa nas outras faces. Ó. Aqui seria um outro elemento fluido embaixo cisalhando contra esse elemento fluido. Como aqui a normal unitária é negativa, no sentido de y negativo, para essa tensão aqui ser positiva, ela tem que agir no sentido de x negativo. Então, todas as tensões normais de cisalhamento aqui são positivas, tá? Por causa dessa convenção de sinal que a gente adotou anteriormente. Beleza? Então, por isso que aqui, na face superior, está para a esquerda, tensão positiva, na face inferior está para a direita, e na face inferior para a esquerda, tá? Beleza? Então, eu já dei alguns pulos aqui, né? A gente assumiu que a gente sabe as tensões normais de cisalhamento no centro do elemento fluido, a gente aplicou a expansão em série de Taylor. Então, aqui a tensão de cisalhamento agindo na direção y, na face y na direção x. Lembra também dessa convenção de sinal, né? Face, vírgula, direção. Então, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente quer saber, a origem de todas as forças que agem na direção x. Então, são tensões de cisalhamento em cima, embaixo, normais direita e esquerda, cisalhamento na frente e atrás. Cisalhamento com outras partículas de fluido, né? Isso aqui acontece, por exemplo, quando você entorna, você tem uma garrafa cheia d'água na vertical, você entorna ela na horizontal. Então, as partículas vão cisalhar. Ou quando o fluido está escoando quando ele está escoando num rio. Então, a gente pegou uma partículazinha de fluido infinitesimal, né? Se eu fizer o corte de uma seção transversal de um rio, aqui está o fundo do rio, aqui está a água escoando, né? O que eu estou fazendo é pegar uma partículazinha de fluido infinitesimal, estou extraindo ela e estou analisando, certo? Então, ela está cisalhando com outras camadas e ela está sofrendo tensões normais do escoamento que está empurrando essa partícula fluida para a direita ali, por exemplo. Certo? Então, isso é um elementozinho de fluido escoando. E a gente extraiu ele e fez a análise das tensões normais de cisalhamento que agem na direção x. Então, todos os segundos subíndices aqui são em x, ó, sigma xx, aqui a direção face x, direção x, face z, direção x, né? Face z de trás, direção x, face z da frente, direção x, face y de cima, direção x, e face y de baixo, direção x, tá? Beleza? São todas as tensões que dão origem, né, se a gente multiplicar pela área aqui, vão dar origem às forças na direção x. Aqui a gente está forçando a esquerda, né? Para a direita, embaixo forçando para a esquerda, ali forçando
para a direita, né? Na face esquerda forçando para a esquerda, certo? Então são todas as forças que agem nesse elemento fluido, tá? Bom, então a gente tem que somar, né? O que a gente tem que fazer aqui é somar todos esses esforços aqui, multiplicando pela área, né? Deixa eu apagar aqui Deixa eu apagar esse. Ficou meio poluído. Então, a gente tem as tensões de cisalhamento multiplicado pela área em cima, tensão de cisalhamento multiplicado pela área embaixo, certo? E todas as tensões que agem na direção X aqui. Então, tá aqui, ó. A força em X no lado esquerdo, no lado direito aqui, ó. DY DZ, certo? DZ aqui, ó. DY. Então, é essa tensão normal multiplicado por essa área. Na face esquerda aqui, ó. Aí menos, porque ela tem série de lados, vezes a área DY/DZ, certo? E aí para as tensões de cisalhamento em cima e embaixo, e na frente e atrás. Certo? Beleza? Aí somando, se a gente somar, ó, esse cara vai embora com esse, né? Esse aqui vai embora com esse aqui vai embora com esse. Tá? Então, a gente somando fica com esses termos aqui. Só sobrou esses termos aqui, né? Ó, esse dx sobre 2 e o dx sobre 2 virou esse termo aqui inteiro, né? Certo? A gente tem metade dele, menos a outra metade, ó. Tá? Então, virou esse termo aqui inteiro, a mesma coisa embaixo, a mesma coisa embaixo. Tanto na face X, na face Y e na face Z, tá? Olha lá, ó. As tensões normais, derivada da tensão normal com relação a X, derivada da tensão na face Y na direção X com relação a Y, derivada da tensão na face Z na direção X com relação a Z, tá? Então, isso daqui é um balanço de força do elemento fluido, escoando dx, dy, dz, né? Se eu quiser saber a magnitude dessa força em x aqui, ó, o dx vai embora aqui, né? Sobra a área dy, dz ali, ó. Tá? Dy, dz, tá certo? Então, esse é o somatório de todas as forças de superfície que agem em x, por causa das tensões normais e as tensões de cisalhamento. Aí a gente precisa da força de corpo, né? Se a gente considerar a gravidade como força de corpo, a gente tem que o somatório das forças em x são as forças de superfície, né? Aqui está o Szinho, e o Bzinho aqui de Boring, né? Forças de corpo. Então, ρgx aqui, mais, né, esses termos ali de forças de superfície. É importante a gente não desprezar esse termo aqui, ó, mesmo que a gravidade, se você alinhar aqui, por exemplo, né, a gravidade estaria com um G J aqui, né? Apontando na direção J. Mas é importante deixar esses termos, porque a gente vai ter um exemplo mais para frente que a gente pode considerar um plano inclinado, um fluido descendo um plano inclinado, né? Então, um elemento, uma massa de fluido aqui descendo um plano inclinado θ, então a aceleração da gravidade vai ter uma componente aqui, né? Se você alinhar aqui o eixo x, por exemplo, vai ter um gx de fato, né? Tá? Se botar assim, ó, entenderam? Então é bom deixar esse gx, essa força de corpo, em outras direções. Tá? Porque se você inclinar o campo de escoamento, a gente não perde a informação da projeção da aceleração na gravidade. Tá? Bom, aí fazendo, eu não vou fazer aqui, porque é o mesmo procedimento, né? Eu mostrei como é que chega nessa relação para o X, né? As forças de corpo e de superfície que agem no elemento fluido escoando, isso na direção X, é igual para Y para Z, ó. Tá vendo? As mesmas relações. Então, a gente tem tudo que a gente precisa. Ó. A gente tem a expressão para as forças agindo numa partícula, a gente tem como calcular a aceleração da partícula, então a gente consegue determinar, fazer a relação entre, juntando os dois, né, força e aceleração, a gente chega numa relação, na segunda lei de Newton, na forma diferencial, para uma partícula se movendo, para um escoamento. Né? Por exemplo, a gente tem um rio aqui, ó, a gente consegue saber para cada ponto do rio a relação entre as forças que agem nas partículas fluidas, todas elas, na superfície, no fundo, qualquer lugar aqui, numa xícara de café, se você
pegar uma colherzinha e mexer a xícara de café também. A gente consegue saber para qualquer ponto a relação entre as tensões normais de cisalhamento, como que as camadas de fluido cisalem, como que o escoamento, como que a tensão normal age ali no escoamento, né? Em função da aceleração, de todo o corpo, de toda a aceleração, né? Isso daqui é a segunda lei de Newton, é a famosa F igual a ma, mas para um fluido escoando, tá? Beleza? Isso daqui é exatamente essa relação aqui, ó. Em cada uma das direções, né? Em cada um dos eixos coordenados x, y, z, tá? Certo? Essa expressão aqui, ela é muito geral. E ela descreve o escoamento de um fluido compressível, inclusive. Aqui a gente não falou nada de incompressibilidade, regime transiente, ela ainda é bem geral. Então, essas são as equações diferenciais do movimento para qualquer fluido que satisfaça a hipótese do contínuo, né? Mas a gente precisa de obter expressões que mensurem essas tensões de cisalhamento em função de quantidades simples para a gente calcular. Tá? Por enquanto, isso daqui não é tão trivial da gente determinar. Então, o que a gente vai fazer é continuar desenvolvendo essa relação, que nada mais é do que força igual a massa vezes aceleração para uma partícula fluida, mas a gente vai trazer isso daqui, substituir esses termos aqui com quantidades mensuráveis, mais simples, tá? Que a gente possa ter aplicações mais diretas dessa relação. Bom, então, a gente, só para ilustrar aqui, né, uma relação, a gente vai buscar relações de tensão de cisalhamento com campo de velocidade, e no começo do curso a gente já fez isso. Ó. Fluidos cuja tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à taxa de deformação são os fluidos newtonianos. Lembra disso? A gente quis saber quanto que é o d-alfa dt aqui, né, onde alfa é esse ângulo aqui, ou θ, né, a gente queria saber o dθ dt, e a gente acabou fazendo toda a questão, todo o equacionamento, dizendo que isso é igual a du dy. Ou seja, o ângulo θ varia com o tempo na proporção que esse vetor velocidade aqui aumenta mais com a distância y. Quanto mais rápido você puxar essa placa de cima, lembra, isso daqui é um fluido, a placa de baixo parada e a placa de cima se movendo. Quanto mais rápido você puxar a placa de cima, quer dizer, tem uma coisa intuitiva, né? Maior vai ser a variação do θ no tempo, certo? O du dy, ele acaba medindo o dθ dt. É muito difícil medir esse ângulo θ aqui, mas é muito fácil medir u e medir y, tá? Então, a gente quer a mesma coisa. A gente lembra lá a gente viu isso no começo do curso, né? A tensão de cisalhamento na face y, né? O que é a face y aqui? A normal unitária, a face y seria essa daqui, né? Esse contato aqui, ó, da placa com fluido, né? Essa daqui seria a face y na direção x, certo? É mi du dy. Isso a gente mostrou lá no começo do curso. Tá? Agora, isso foi para uma situação unidimensional. Para uma situação tridimensional, a gente tem isso daqui, ó. Isso não é demonstrado em todos os livros de mecânica dos fluidos apresentam essas relações e dizem que a demonstração dessas expressões é fora do escopo dos livros de mecânica dos fluidos, mas o que a gente está mostrando aqui é que as tensões de cisalhamento yx, aqui a gente calculou unidimensional, né? Mas se eventualmente esse vetor velocidade tivesse uma componente para dentro e ela estivesse indo na direção x também, a gente teria que somar mais uma contribuição do du dy aqui, ó, por exemplo, né? Observa isso daqui, essa relação aqui, ó, que a gente viu já lá atrás, no começo do curso, na parte de viscosidade, ela nada mais é do que a tensão de cisalhamento tridimensional, mas sem a componente da variação do u em y, tá? Então a gente só tem a variação, ao contrário, né? Sem a variação do v em x, só a do u em y, né? Que é o que a gente obtém, ó. Aqui, ó, o vetor velocidade de u, a componente vertical, né? Ela só varia com y, certo? Se a gente desenhasse outra componente um pouquinho mais para frente aqui, ó, ele teria exatamente o mesmo comportamento. Ele não varia com x, tá? Beleza? Então, essa é a componente, né, a tensão de cisalhamento agindo na face y na direção x unidimensional. Esses aqui são as outras componentes
Para um escoamento, uma coisa muito mais geral, né? Então, a gente tem as tensões de cisalhamento em YX, que são iguais em XY, YZ igual em ZY, ZX igual em XZ, e as componentes normais, que agem nas faces aqui, né? Que estão agindo nessa face aqui, ó. Aqui seria um sigma XX, né? Que a gente não estudou isso ainda, na verdade. Tá? Que é o que está aqui, ó. Está representado aqui, ó. Certo? Beleza? Isso aqui não é demonstrado, de novo, né? Essa relação aqui não é demonstrada, então a gente tem que meio que aceitar que a tensão de cisalhamento, da mesma maneira que a gente quis trazer uma tensão de cisalhamento para quantidades mensuráveis, então é muito mais fácil medir velocidade e distância aqui, ó, multiplicar pela viscosidade, que a gente tem essas quantidades aqui, tá? Aqui também, ó, em vez de ficar medindo tensão normal, a gente pode medir pressão, velocidade e a própria velocidade aqui, né, as componentes do vetor velocidade, tá? Então, essa é simplesmente uma forma de tornar essas equações aqui um pouco mais simples, tá? Certo? E aí, subindo, essas componentes aqui de tensão, de cisalhamento normal, aqui, no princípio da quantidade de movimento linear, a gente vai ficar com essa expressão aqui, ó. Essa expressão mais geral para o escoamento de um fluido compressível laminar. Para o caso turbulento, as tensões turbulentas devem ser levadas em conta e a gente não vai ver isso, né? O que são as tensões turbulentas, né? Essa relação aqui são relações para o escoamento laminar, lembra? Quando o fluido escoa em lâminas bem comportadas e tudo mais. Essas tensões não valem se o escoamento se tornar turbulento. Por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui de escoamento turbulento, essa relação não vale. Essas relações não valem, tá? Mas essa expressão aqui continua valendo, porque aqui a gente ainda não substituiu. Aí a gente tem que achar essas relações para o escoamento turbulento, que é muito complexo. Muito difícil fazer isso. Certo? Então, isso é para o escoamento laminar. Só que a gente pode simplificar. Essa expressão ainda está um pouco nebulosa, né? Aqui a gente tem um termo de aceleração, ó. Eu trouxe ele para dentro, eu não abri aqui só para caber no slide. E aqui estão os termos de força, que força de corpo, e as forças de superfície, onde eu substituí as tensões normais e de cisalhamento na direção X por essas relações aqui, ó, essa e essa aqui, tá? E essa daqui também. Certo? Então eu substituí esses termos aqui, ó. Beleza? E aí cheguei nessa expressão que ainda é um pouquinho, ainda está meio nebulosa, né? Vamos simplificar mais ela. A gente precisa de ainda mais hipóteses simplificadoras. Observe que a gente só está simplificando o problema, né? Antes a gente partiu aqui de um problema geral, teve que fazer a hipótese do escoamento laminar, chegamos nesse sistema de equação, que ainda é um pouquinho complicado. Agora a gente vai falar que o escoamento é incompressível e com a viscosidade constante. Aí a gente chega nas equações de Navier-Stokes, que nada mais é do que a relação entre a aceleração do fluido, que está aqui, ó. Essa é a aceleração do fluido, com o somatório de todas as forças de superfície e de corpo que agem no fluido. Então, aqui é o somatório de todas as forças. Tá? Esse ρ aqui é o que sobrou da massa, né? Porque lembra que o dx, dy, dz foi simplificado em todos os termos. Em todos eles aparecia um dx, dy, dz aqui, ó. Deixa eu ver se não está muito longe. Aqui, ó. Dx, dy, dz, ó. Que é justamente o termo do dm ali, ó. Tá? Então apareceu no termo da velocidade e apareceu na força aqui, ó, dx, dy, dz. Por isso que a massa ela é escrita só em termos da massa específica, porque o volume ele simplificou, tá? Por isso que não aparece massa aqui, né? É massa específica, aceleração, força, tá? Porque o volume aqui foi simplificado. Então, massa vezes aceleração igual ao somatório das forças que agem numa partícula. Essas são as famosas equações de Navier-Stokes.
Navier-Stokes. É uma das expressões mais importantes. Todas essas simplificações, ela não permite tratamento analítico, ou seja, a gente não consegue chegar numa forma fechada, por exemplo, para velocidade, em X, em Y, em W, né? Mesmo com todas as simplificações, a gente tem que, se a gente quiser uma solução analítica, a gente tem que simplificar mais ainda, a gente vai ver, vai resolver alguns exercícios disso, tem que simplificar mais ainda, ou então partir para soluções numéricas, né? Aproximar as derivadas por diferenças, tá? E aí resolver isso numericamente, por diferenças finitas, volumes finitos, elementos finitos, tem diversos métodos em cálculo numérico, métodos numéricos para resolver um sistema de equação quando você não tem a solução analítica, né? Quando você quer uma solução numérica aproximada. Tá? Então a gente tem aqui, apesar de aparentemente ser um pouco complexa, ela tem uma certa... Assim, tem uma coisa importante para falar antes disso. Ó. Tem 4 incógnitas aqui nessa equação. Ó. U, V e W, né? Certo? U, V e W, beleza? A componente U, V e W do vetor velocidade. E a pressão, certo? A variação da pressão em X, a variação da pressão em Y, a variação da pressão em Z, mas a pressão é uma incógnita. Mas a gente tem 3 equações, então a gente vai precisar de mais uma. E a gente está esquecendo uma coisa importante aqui, né? Que é a continuidade. Ó. A continuidade, ela justamente fornece a 4ª equação para fechar esse sistema de equação. Então agora a gente tem 4 equações e 4 incógnitas, tá? Beleza? Aqui é para o escoamento incompressível, né? Então eu já tirei a massa específica fora aqui, tá? Certo? A gente pode escrever na forma vetorial aqui, ó. A continuidade, lembra? Que a gente escreveu dessa forma, divergente do vetor velocidade. E a gente pode escrever também as equações de Navier-Stokes na forma vetorial dessa forma aqui, ó. Tá? Fica bem compacto, né? Então, gradiente e laplaciano são definidos por essas expressões aqui, tá? Mas é simplesmente a forma vetorial, se vocês expandirem, né, usarem essas propriedades aqui nos termos, vocês vão cair, né, para cada componente x, y e z nas equações de Navier-Stokes e a continuidade, tá? Então, é um conjunto de equação usado para obter U, V, W e P, né? E existe uma certa simetria, né? Apesar dela parecer muito complexa, aqui, ó, eu fiz ela escrita assim, ó, onde eu pintei em azul os termos que se repetem aqui, tá vendo? Ó? O VW na aceleração, aí para cada componente aqui, a componente X, ó, aí o U e o U aqui, U no lado direito das forças, né? Mas aqui, e a gente sempre deriva a componente X aqui, ou a componente da velocidade que você está analisando, com relação a X, Y, Z. Certo? E a gente multiplica aqui do lado esquerdo por UVW, e aí tem o termo do ρgx, dpdx, certo? Então elas são parecidas, né? Cada componente aqui, claro, isso daqui em coordenadas cartesianas, mas elas têm uma certa lógica, tá? E aqui a continuidade. E mesmo com essas simplificações, né, ainda é impossível obter solução analítica para essas equações. Tá? Bom, então, está demonstradas as equações de Navier-Stokes. Vou terminar a aula por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser que volte alguma questão aí que passou rápido. Alguma pergunta aí? Tudo tranquilo? Bom, então beleza, galera. Então terminamos a aula por aqui. Amanhã a gente pega daqui das equações de Navier-Stokes. Deixa eu parar aqui.